Olá a todos, então bem-vindos ao canal da Edboard Games. Neste vídeo eu vou estar a mostrar-vos este Vida na Floresta, ele que é um dos mais recentes jogos publicados pela Mebo Games. E este que é um jogo onde vocês vão andar a construir a vossa própria floresta, com o intuito de que esta seja a floresta mais valiosa no fim da partida. Estas cartas que vocês vão andar a jogar combinam entre elas, quer a nível de efeitos, quer a nível de pontuação. Por isso vocês devem escolhê-las muito bem para que consigam espremer o máximo da vossa floresta. E quando é que o jogo termina? O jogo termina quando a terceira carta de inverno surgir no baralho. Nesse momento vocês param de jogar, avançam para a pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Eu já tenho o jogo aqui praticamente preparado para dois jogadores, para vos explicar como é que o jogo funciona. E para vocês fazerem a preparação é muito simples. Dependendo do número de jogadores que vocês têm em jogo, vocês vão retirar um número de cartas que está indicado no manual de jogo. Depois vocês dividem o baralho que vos sobra em 3 montes iguais, vão escolher um e vão pegar em 2 cartas de inverno e vão colocá-las no meio dessa pilha. Com a carta de inverno que sobram, vocês vão agora colocá-la sobre a pilha que colocaram as outras 2 cartas de inverno e sobre esta vão colocar agora os outros 2 bocados, formando assim o baralho de jogo e vão colocar o mesmo nesta parte do tabuleiro. Cada jogador recebe uma carta de caverna e 6 cartas vindas do baralho. Os jogadores olham agora para a sua mão e se não existirem cartas de árvore na sua mão, o jogador pode optar por mandar a sua mão abaixo e retirar novas 6 cartas. Isto pode ser feito uma única vez. Agora determinas quem é que é o jogador inicial e a preparação está feita e tu podes começar a jogar. A Vida na Floresta é jogado em turnos alternados, a começar pelo primeiro jogador e no seu turno o jogador tem 2 hipóteses, ou bisca cartas ou então joga uma carta da sua mão. Vou explicar-vos então a ação mais básica que é biscar. O jogador pode biscar aqui da clareira ou então do baralho, ou então fazer um mix das duas, sendo que no máximo pode retirar 2 cartas. Vamos supor que é a vez deste jogador e que mais adiante no jogo nós temos este efeito aqui. O jogador pode, por exemplo, vir aqui retirar uma carta do baralho e depois retirar uma carta aqui da clareira e adicionar à sua mão. Algo importante é que o jogador só pode ter 10 cartas na sua mão. Significa isto que se tiver 9, por exemplo, só pode biscar uma carta, ou do baralho ou da clareira. A outra opção que o jogador tem é jogar uma carta da sua mão. E o jogador pode jogar basicamente 2 cartas, ou joga uma carta de árvore ou uma carta de habitantes na floresta. Todas elas têm basicamente a mesma configuração. As cartas de árvore têm esta apresentação aqui, e as cartas de habitantes da floresta podem ter esta configuração aqui, ou então podem ter esta configuração aqui. Basicamente, ou eles têm uma linha na vertical ou uma linha na horizontal. Mas aquilo que vocês vão encontrar é basicamente a mesma coisa. E por isso eu posso pegar nesta carta aqui para vos começar a explicar aquilo que vocês veem aqui. No canto superior esquerdo, vocês têm indicado o custo da carta. Todo o custo é pago em cartas que vêm da vossa mão. Aqui vocês têm a cor da carta com o símbolo da árvore. Isto é importante para fazer alguns combos. E aqui vocês veem o símbolo que indica o tipo de carta que estão a jogar. Aqui em baixo vocês vão ter algumas ações e bónus, mas também a forma de pontuar. Se vocês tiverem uma caixa com um tom mais claro, isto basicamente é um efeito e vai ser feito antes do bónus. E neste caso, por exemplo, por cada lebre comum que vocês tivessem, vocês iriam buscar uma carta para a vossa mão. Depois de vocês terem feito os efeitos, vocês podem ver o bónus, que é basicamente indicado por estes binóculos. E quando é que vocês podem fazer o bónus? Vocês só podem fazer o bónus se, ao jogarem essa carta, vocês apagarem com cartas que tenham este tipo de árvore. Vamos ver se eu vos consigo fazer. Se vocês quisessem jogar esta carta e para jogarem esta carta vocês têm que descartar 2 cartas da vossa mão. Se descartassem estas 2, como elas têm este tipo de árvore que está aqui, vocês poderiam fazer o bónus, que basicamente é jogar uma carta de animal imediatamente. A carta de animal que vocês vão jogar tem de ter este símbolo aqui e vocês não pagam o seu custo. Vamos então aproveitar esse mesmo exemplo com as cartas que eu tenho aqui e vou jogar esta carta aqui. Como esta carta tem um custo de 2, eu vou descartar então esta
e esta carta aqui. Como vocês veem, estas duas têm o símbolo que é pretendido aqui no bónus. As cartas vêm aqui para a clareira e passam a estar disponíveis para os outros jogadores. E agora eu posso jogar uma carta de animal que tenha este símbolo, neste caso esta aqui. E agora aqui é que é importante a divisão das cartas na vertical ou na horizontal. As cartas que têm divisão na vertical vêm para o lado esquerdo ou o lado direito das árvores, enquanto que as cartas que têm uma divisão horizontal vêm para cima ou para baixo. Uma árvore tem então 4 lados que podem ser ocupados. Quando uma árvore tiver os 4 lados ocupados, está completa e tu não podes adicionar mais cartas a essa árvore, a não ser que exista um efeito que te permita fazer isso. Além disso, a carta que nós acabamos de jogar, como tu vês, tem uma forma de pontuar. Por cada carta anexada a este abeto branco, 2 pontos de vitória no fim da partida. Ou seja, neste momento, nós já temos 2 pontos de vitória. E esta carta que nós acabamos de jogar dá-nos 2 pontos por cada lebre comum que nós consigamos anexar então à nossa floresta. Que neste caso é esta lebre aqui comum que nós, por acaso, tivemos de descartar para comprar esta carta. Depois de tu teres jogado a carta, no caso de teres jogado uma árvore, tens aqui uma indicação que deves sempre revelar uma carta aqui do baralho para a clareira. Também tens aqui um lembrete do outro lado, é que se na clareira tiverem 10 ou mais cartas, tu vais descartá-las de imediato. A outra opção que o jogador tem, quando quer jogar uma carta, é poder jogá-la voltada para o outro lado. Chamamos a isto de jogar um rebento de árvore. Jogar a carta assim não tem qualquer custo, mas também não irá acrescentar nada para a pontuação final. No entanto, dá aqui um símbolo de árvore, o que significa que esta carta também pode ter animais aqui à sua volta. E o jogo joga-se desta forma, com os jogadores a irem buscar ou então a jogarem cartas, até o momento em que saia uma carta de inverno. Quando sai uma carta de inverno, tu colocas essa carta de lado e se estiveres a buscar, continuas a buscar cartas para a tua mão. Se for, no caso de teres revelado uma carta aqui para a clareira e ser uma carta de inverno, colocas na mesma de lado e tiras outra carta para a clareira. E assim que saia a terceira carta de inverno, neste caso a segunda, procedes da mesma forma, e assim que tu encontres a terceira carta de inverno, o jogo vai terminar. E avanças para a pontuação final. E para vocês perceberem a pontuação final, eu já montei aqui um pequeno ensaio hipotético. Claro que no fim da partida é esperado que vocês tenham mais cartas e consigam fazer mais pontos que o que eu vos vou mostrar aqui, espero eu. Mas para vocês fazerem a pontuação, vocês podem seguir o bloco que vem com o jogo, e a primeira coisa que vocês vão pontuar é as árvores. Então, eu tenho um ponto dado então por esta árvore, e esta árvore diz que eu ganho 2 pontos por cada carta anexada a esta mesma árvore. Então eu tenho 2, 4, 6, 8 e desta aqui 9 pontos. Agora vamos pontuar as cartas que se encontram em cima e as cartas que se encontram em baixo. Vamos pontuar primeiro aquelas que se encontram em cima. Temos 2 borboletas, cada borboleta só pode fazer parte de um conjunto, e eu tenho que ter borboletas diferentes. Ora, estas 2 borboletas são diferentes, mas como eu vou anexá-las a um conjunto, só uma delas é que irá pontuar. Ou seja, neste caso eu vou pontuar esta, tenho 2 diferentes, por isso eu vou ter 3 pontos. Da carta que se encontra aqui abaixo, esta não tem qualquer pontuação, e esta aqui diz-me que por cada salamandra que eu tenho, eu recebo 5, se tiver 2, 15, e se tiver 3, 25, só tenho uma, são 5. Com os 3 pontos daqui, tenho 8 pontos pelas cartas em cima e em baixo. E agora vamos pontuar as cartas que se encontram nas laterais. Esta carta aqui diz-me que eu ganho 2 pontos por cada lebre comum. Eu tenho 2 lebres comuns nesta árvore, por isso eu tenho 2, 4. Daqui tenho 5, 6 da lebre comum. 6 pontos para já. E agora esta carta aqui dá-me 5 pontos por cada alce. Eu não tenho nenhum alce, por isso eu tenho 2, 4, 5, 6 pontos das cartas laterais. Agora vamos somar 1 ponto por cada carta aqui na nossa caverna. Eu não tenho nenhuma carta na nossa caverna, por isso são 0 pontos. E agora é somar tudo. Neste caso tivemos um total de 23 pontos. O jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, os jogadores empatados partilham a vitória. Algo muito importante é que, se tiveres dúvidas de como é que cada carta pontua, podes recorrer a um QR Code que vem no manual
de jogo. Aliás, o manual de jogo vem com vários QR Codes para que tu possas tirar as tuas dúvidas, se assim tiveres. Podes também deixar um comentário neste vídeo também se tiveres alguma dúvida, que eu tentarei esclarecer, ou então contactar a própria MEB. Está assim mostrado este Vida na Floresta. Espero que tu tenhas gostado. Se gostaste, deixa o gosto, subscreve o canal e já sabes, até o próximo vídeo. Joguem muito!